Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É sempre uma alegria podermos estar juntos, estudando, aprendendo sobre de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E hoje o assunto que trazemos aqui é o tema erraticidade. A erraticidade é a nossa casa verdadeira, para a qual todos nós iremos aterrissar quando daqui sairmos e aqui deixarmos o nosso corpo físico. O exímio codificador Allan Kardec fez uso desse termo erraticidade para identificar o espírito errante ou o espírito em progresso evolutivo. Para simplificar para pessoas leigas como eu, nós podemos dizer sim que erraticidade, plano espiritual e mundo espiritual são tudo e igualmente a mesma coisa. O assunto é vasto e nós vamos deixar aqui no nosso curto bate-papo de hoje alguns alguns flashes, alguns pontos de alguns campos que estudam e exploram esse valioso e importante assunto, pois como dissemos, a erradicidade é a nossa casa verdadeira para a qual nós iremos quando deixarmos aqui a nossa veste ou o nosso corpo físico. Então, como o assunto é vasto, nós vamos trazer alguns pontos no campo da ciência, né, de pesquisas e estudos feitos sobre esse assunto, obviamente. Nós vamos trazer alguns pontos, algumas informações sobre o campo histórico de revelações que antecederam a doutrina dos espíritos, isso para mostrar que o assunto não é patrimônio da doutrina dos espíritos, porque todos os que daqui partem chegam a algum lugar, sejam eles protestantes, sejam eles católicos, sejam eles de que religião forem, eles irão para algum lugar e esse lugar é a erreticidade, o plano espiritual, o mundo espiritual, portanto, não é um assunto que pertinente unicamente a essa ou aquela doutrina, mas um assunto relacionado com todos nós. Depois nós vamos trazer, claro, algumas anotações do Espiritismo, trazer algumas anotações sobre o, a Bíblia, que também reporta seu assunto, e aí a gente faz o fechamento. Então vamos lá? Sobre a ciência. Sobre a ciência, nós gostaríamos de trazer aqui as informações de um médico da Califórnia, inclusive da nossa época, porque ele desencarnou recentemente, mas ele escreveu dois livros. O nome dele é Michael Newton. Anotem aí, Michael Newton. Ele tem dois livros para quem quiser pesquisar mais: A Jornada da Alma, de 1994, e O Destino da Alma, de 2001, né? A Jornada da Alma, 1994, e Destino da Alma, 2001. O Dr. Michael Newton faz um trabalho bastante interessante. São 35 anos de pesquisa, fazendo regressões, né? E 25 anos desse trabalho foi feito a portas fechadas e ele fez questão de não divulgar os seus trabalhos e nem pesquisar em outras fontes para que ele não fosse influenciado. É, portanto, um trabalho basicamente e puramente científico. Depois de 25 anos, ele fez regressão de memórias com ah, centenas e centenas de almas para chegar à conclusão. E vejam bem, ele, ele não porque às vezes a pessoa fala da regressão para chegar a uma vida passada. As regressões que ele fazia, as pessoas começaram a contar não da vida que passou, mas do que elas estavam passando nas entrevidas, portanto, na erraticidade. Então, o trabalho do Dr. Michael Newton é feito de pesquisa realizada na erraticidade. E vamos então a algumas conclusões
desse nobre pesquisador, Michael Newton. Ele, depois de suas pesquisas e entrevistas com todos aqueles processos de regressão, ele conclui que existe uma hierarquia no plano espiritual e as almas de níveis mais elevados tratam as almas de níveis mais baixos com compaixão e tolerância. Aí a primeira notícia de que quanto mais evoluído o espírito, mais tolerância, mais compaixão, e aqueles que tiverem mais atrasados, mais ignorantes das verdades espirituais, eles então poderão receber, se for mérito, a compaixão e a tolerância desses espíritos que já estão mais desenvolvidos. Outro ponto: no mundo espiritual, as almas discutem com seus mentores várias lições que aprenderam com a sua vida anterior. Eles também frequentam um lugar semelhante a uma biblioteca, onde continuam seus estudos. As reuniões com seus guias são similares a um estudante que vai ao escritório de um diretor. Então há também essa oportunidade de estudo, de pesquisa, de aprendizado, quando estivermos na erraticidade, a nossa casa verdadeira, como dissemos. Mas vejam também, às vezes uma pessoa não é capaz de retornar a um grupo equilibrado, porque ele cometeu alguns atos, ele coloca dessa forma na pesquisa dele, alguns atos ruins no mundo, e a sua energia está danificada. Nesses casos, o corpo espiritual é escuro, ele é preto. E vendo essa região para onde eles vão, num tratamento que ele diz que é uma área de emergência, a energia ali vai ser reajustada. E ele nos diz que, vista de longe, o lugar parece um mar negro. Então nós estamos vendo que existe aí uma variação de vibrações nesse mundo da erraticidade. Bom, se os erros não podem ser corrigidos nesse local, o espírito é enviado à Terra e se torna vítima do mesmo tipo de violência que ele tenha feito uma vez aos outros. No plano espiritual, tudo é descoberto e não é possível apresentar desculpa por erros. Tudo é óbvio, claro, e não há espaço para enganações. Continuando aí a sua pesquisa. A revisão da vida que passou, né? Porque nós chegamos lá, a vida que passou, aquela que estávamos anteriormente, ela é vista sem crítica, mas com uma reflexão sobre suas ações e atitudes, o que lhes permite ter uma perspectiva mais ampla e avaliar questões difíceis que encontrou. O ser assim pode compreender a verdadeira natureza dos erros que cometeu. Ele é capaz de olhar para as coisas não só a partir de sua própria perspectiva, mas também da de outros. O sofrimento que porventura tenha causado a outrem vai ser sentido em si próprio, e a vida poderá ser observada como se estivesse em livros de uma biblioteca. Então, aquele processo, aquela avaliação do que fez, a consciência vai falar mais forte, sem essa prisão que nós temos aqui, que é o nosso corpo, tudo fica mais fácil, né? Bom, terminamos aí. Se alguém quiser pesquisar mais sobre o Dr. Michael Newton, os dois livros estão acredito que em português e em inglês, Jornada da Alma eu falei a Jornada da Alma e o Destino da Alma, né? Publicados em 94 e em 2001. Agora nós gostaríamos de voltar antes da doutrina dos espíritos, para a gente ver que isso não é patrimônio da doutrina dos espíritos. Vamos voltar lá na Suécia, em Estocolmo, para vermos as pesquisas, né, os trabalhos, que na verdade foi um trabalho mediúnico de Emanuel Swedenborg, 1688 a 1772. Ele foi cientista, engenheiro. Quando ele tinha 53 anos, ele entrou em uma fase espiritual na qual ele passou a ter sonhos, culminando em um despertar espiritual. Ele deixou 18 obras publicadas, sendo que algumas delas reeditadas. O clássico dele é chamado Céu e Inferno. Ele leva o leitor pela vida após a morte, descrevendo
o mundo espiritual em detalhes intrincados. Isso antes da doutrina dos espíritos. Ele desencarnou em 1772. O livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, Emmanuel Swedenborg, ele nos diz que nós somos julgados por aquilo que fizemos em toda a nossa vida. Mudando os nossos pensamentos ou mudando as escolhas, apenas no momento da morte não ajuda em nada. Então não adianta a gente chegar lá agora, parou tudo, vou ser outra pessoa daqui para frente. Aí vai ter que levar um tempo para se reajustar. Isso aí não muda o que foi feito, né? O plano espiritual, olha que interessante, engloba muitas camadas de diferentes vibrações e elas traduzem o grau de progresso de um grupo. Nós vamos para que combina com o nosso desenvolvimento espiritual. Para onde que nós vamos? Para aquela que combina com o nosso desenvolvimento espiritual. E aí, a Emmanuel Swedenborg nos diz que após a morte é um momento de luz por causa da presença e do apoio e da ajuda dos bons espíritos que acabam de chegar no novo mundo ou na nova existência. Alguns dormem e descansam, enquanto outros acordam mais rápido. Então, esse processo de desencarne, a gente percebe que existe às vezes muita preocupação no momento da partida, mas pelas revelações de Emmanuel Swedenborg, é um momento de muita luz, porque todo o processo desencarnatório ele vai contar com a ajuda de equipes espirituais que vão nos ajudar nesse processo de chegada na nossa morada verdadeira. Ele nos diz também que anjos e demônios, eles não têm a mesma, são apenas almas de seres humanos que estão muito atrás, como demônios, ou altamente avançados, como os anjos. Né? Não existe anjo e demônio na acepção literal da palavra. Ele também nos diz que o homem não se torna outro ou altera com a morte. Em todas as circunstâncias, ele vai ser o mesmo ser eu que estava no mundo físico, embora com mais liberdade e poder de que quando no mundo físico limitado. Ele leva consigo seus hábitos adquiridos, suas preocupações e preconceitos. Então, meus irmãos, se precisarmos nos melhorar, é melhor nos melhorar enquanto estivermos aqui. Não é verdade? Todas as crianças são bem-vindas, sejam elas batizadas ou não, elas vão crescer no novo mundo, elas vão receber até a ajuda até que possam novamente reencontrar com seus parentes, mães e pais. Então, é porque tem aquela questão do batismo, não tá batizada, então vai para o inferno. Não, ele traz a revelação de Emmanuel Swedenborg de que as crianças são todas bem-vindas, né, e bem assistidas no plano espiritual. E ele nos traz também essa ideia muito útil para nós, né, um consolo, ele dizendo que não há sofrimento eterno. Os que sofrem podem trabalhar para melhorar e para isso eles precisam querer. Os que estão bem desenvolvidos vão trabalhar para se melhorarem e alcançar melhores lugares. Então, quando chegarmos lá, nós também poderemos trabalhar e continuar aprimorando. Não há sofrimento eterno. Não há sofrimento eterno. E aí, eles nos diz que os velhos e doentes vão ter energia, né? Os planos espirituais são como cidades no mundo físico. Na verdade, aqui nós somos uma cópia, aprendemos que somos uma cópia do plano espiritual. Eles têm casas, edifícios, igrejas, famílias, áreas sociais e etc. Nesse local chamado erraticidade. Mas aí a gente começa então a entrar no campo mais da doutrina dos espíritos, onde nós podemos, vamos dizer assim, a palavra certa, se me permitem, é mergulhar de forma mais aprofundada nesses detalhes da vida espiritual. E deixamos aqui como referência as obras de André Luiz, são 13 livros, a coleção é chamada A Vida no Mundo Espiritual, e lá nós vamos ver detalhes de tudo isso de forma mais específica, trazida no nosso mundo atual,
pela ciência, pelo trabalho aí de pesquisa de 35 anos de trabalho do Michael Newton, Dr. Michael Newton, e também o trabalho antes da doutrina de Emmanuel Swedenborg. Nós vamos ver isso aí com as obras, né, principalmente as obras mediúnicas de Chico Xavier, mas só como exemplo, porque elas foram que nasceram, né, fortaleceram a doutrina dos espíritos, mas tem inúmeras obras maravilhosas tratando aí da erraticidade ou do mundo espiritual, inclusive uma delas, um livro chamado As Sete Esferas da Terra. Porque nós falamos aí, você vai para onde que você combina, mas como que isso é organizado? Então, esse livro vai falar de sete esferas que vão desde esferas mais bem atrasadas até aquelas mais desenvolvidas. Então, por exemplo, nós temos ali próximos aqui da mais complicada, a esfera que seria no caso, deixa eu voltar aqui, porque eu estou acompanhando aqui com uma colinha. Nós vamos falar daqui a pouco, né? Que nós falamos que tem o nosso lar, mas aqui a quinta esfera é habitada por espíritos de ordem superior. A sexta esfera, ela vai começando, ela vai desenvolvendo em termos vibracionais da um até a sétima. E a gente está começando aqui falando da quinta. A quinta é habitada por bons espíritos, é um orbe superior. A esfera 6 também é habitada por bons espíritos, mas um nível acima dos que vivem na esfera 5. E a esfera sétima, na sétima esfera, né, o sétimo céu do nosso planeta, diretrizes do planeta, a esfera superior, que por hora é inconcebível para nós, né? Então, agora vamos falar aqui, porque a esfera 1 é a subcostra, é o considerado umbral inferior, ou considerado como com o nome também conhecido como um abismo, onde espíritos recalcitrantes, difíceis, a área de difícil acesso, mas que espíritos que têm afinidade, eles ficam lá e eventualmente serão retirados, serão auxiliados por equipes de socorristas, mas é o local de mais revolta, de mais dificuldade. Depois, na esfera 2, nós temos a crosta ou umbral dos encarnados, ah, que é a nossa Terra, né? Onde nós estamos aqui, é a esfera 2, a esfera ainda de dificuldades. Nós temos o umbral dos desencarnados, que é o 3, e o umbral médio, onde situam as cidades astrais, né? As cidades hospitalares, que seria aí no caso do o que eles chamam de umbral médio. E, e são inúmeros, né, esses locais espirituais, essas comunidades espirituais espalhadas por todo o mundo e também no Brasil, por várias partes do Brasil, e aí vai se melhorando, né? Bom, como nós dissemos, o assunto ele é vasto, mas nós gostaríamos, não poderíamos deixar de trazer aqui, uma passagem do Novo Testamento, as duas de Paulo na carta aos Coríntios, onde Paulo nos diz assim: conheço, ele estava falando dele mesmo, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu orientações divinas de beleza e perfeição. Então, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 a 4, o Paulo já nos falava dessas ah, áreas, né, dessas camadas espirituais, né, dizendo do terceiro céu. Uai, se ele está falando do terceiro céu, então deve haver o céu um, o céu 2 e quem sabe até o céu 3, o céu 4, o céu 5 nessa concepção de termos vários céus. Se não houvesse, se fosse um único céu, né, ele poderia dizer foi arrebatado ao céu único, né, ou ao terceiro e último céu, né? Mas ele disse ao terceiro céu. Então pode ter mais céus além do terceiro céu e é claro, o segundo céu, o primeiro céu e depois, sei lá, alguma coisa que não seria nem o céu, porque estaria próximo, mas
Paulo então nos fala dessas moradas espirituais que o Espiritismo também nos fala e que a gente pode inferir ao refletirmos ou estudarmos as obras de Emmanuel Swedenborg e também do Dr. Michael Newton. Ah, e também na carta aos Coríntios, ele nos chama a todos nós, meus irmãos, a atenção para nós refletirmos sobre esse futuro, sobre esse lugar que todos nós vamos, e que ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então existe, além do nosso mundo, existe universos paralelos aqui, mentais, em volta de nós, acima de nós, não acima no sentido da altura, mas em camadas de vibrações mais sutis, todo um universo, e que ele nos convida a começarmos a refletir nessas questões. Então, para que a gente possa então fechar os nossos 10 minutos de reflexão nesse vasto material que nos traz alegria, porque sabemos que depois que deixarmos aqui temos todo né, alguns outros locais onde poderemos continuar estudando, aprendendo e crescendo. Fica aqui essa pergunta: qual vai ser a minha propriedade na erraticidade ou no plano espiritual? Porque aqui nós temos a nossa propriedade, seja, né, com o que a gente pode pagar com o recurso que a gente tem. Às vezes, muitos de nós ficamos sócios do banco, né, por 30 anos, 25 anos, mas qual que vai ser a minha propriedade na erraticidade ou no plano espiritual? Esse assunto é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo e nós fechamos com ele porque estamos falando qual vai ser o nosso lugar na erraticidade, e os Espíritos nos diz que quando um viajante chega a um albergue ou a um lugar, se ele tem bons recursos, ele vai para um bom alojamento. Não é verdade? Tem muitos recursos, vai escolher um bom lugar, né, um bom alojamento. Se esses recursos, em contrapartida, são parcos, ou são poucos os recursos, ele vai para um local um pouco menos agradável do que aquele que tem muitos recursos. E aquele que nada tem, chega nesse lugar, não tem nada, então ele vai dormir numa enxerga ou num saco de palha. E os espíritos, então, se reportando à espiritualidade, a erraticidade nos diz que não será com ouro que se compra ou se reconhece os recursos. Os recursos não serão o ouro quando chegarmos lá. Ninguém vai nos perguntar quanto dinheiro que você tinha quando a gente chegar lá. Qual o seu título, qual o seu cargo da sua profissão? Você era patrão ou você era empregado? Ninguém vai nos perguntar isso. Os recursos necessários quando aportarmos a nossa vida verdadeira serão recursos de virtudes morais. E nesse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Tem uma historinha pequena para fecharmos de num centro espírita, um palestrante falava e ele sempre notava que no fundo da sala sentava-se um senhor parado lá, caladinho, e ele falava, contava casos, traziam ilustrações e terminava ali os estudos, o moço ia embora calmamente, voltava em outras oportunidades, ele estava lá quietinho e o expositor falando, e acontece que chegou num determinado tempo, né? Todos estamos marcados para irmos para a nossa vida verdadeira ou para a reticidade. O palestrante desencarna e o senhor também já tinha desencarnado. Então ele está lá no plano espiritual e ele observa que a luz dele não estava tão alta, tão brilhante como ele gostaria, estava parca, né? Um pouquinho assim, meio ofuscada. Ele vê de repente chegando uma luz brilhante, iluminada, próxima a ele, e quando ele observa com mais atenção,
ele nota, meus irmãos, que era daquele senhor que sentava caladinho lá no fundo da sala. Ele pergunta, mas como pode, né? Eu era palestrante, estou aqui nessa situação, você estava quietinho lá e, e você agora está com essa luz toda, o que aconteceu? E aí o senhor falou, olha, meu amigo, eu fiz tudo o que você recomendou nas suas palestras. E aí ele ganhou, recebeu a luz que merecia. Então, essa propriedade, né, pensando, Jesus falou tanto, né, aí a gente volta ao nosso mestre Jesus, que nos diz que os dois mandamentos maiores eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabe a sabedoria para, porque isso é um investimento para a vida futura. Se nós queremos nos preparar para podermos ajudar mais e sermos mais felizes, devemos começar a partir de hoje, a partir daqui e do agora, a nossa melhoria. Um passo de cada vez, mas sempre indo para frente. E se cairmos, que possamos cair de frente, né? Cairmos para frente, porque aí quando levantarmos, nós estaremos um passo adiante. Muito obrigado pela essa oportunidade de nos congregarmos aqui entre amigos e entre irmãos, debaixo dessa luz maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que inspire e abençoa os nossos mentores e os nossos mentores com tanta bondade, incansáveis trabalhadores, nos abençoam e nos iluminam a todos nós. Muita paz, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.